pessoal, meu nome é Michele Gontijo, no canal Entre Leões. Hoje, nosso tema está em Romanos 6:23. Pegue sua Bíblia, não deixe ela acumulando pó lá na estante, vamos ler juntos, ok? Então vamos lá. 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o nosso tema de hoje, o pecado e a morte. Nós vamos falar sobre isso, mas antes eu quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos, que eu vou orar com você, amém? Senhor Jesus, Pai querido, fala conosco, Senhor. Pai, nós entregamos esse momento diante do seu altar, nesse tempo de devocional, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Quando eu cheguei no Canadá, eu pude ver que as pessoas lá comemoram o Halloween do mesmo jeito que comemoram aqui nos Estados Unidos. E achei interessante que você passava pelas casas e tudo mais e tinha lá sempre uma caveira, assim, uma mão saindo do chão, ou uns bonecos assim pendurados pelo pescoço, umas caveiras assim chacoalhando no vento. Aqui nos Estados Unidos também. Então a gente passou por 2 Halloweens, tanto no Canadá quanto aqui. E eu comecei a pensar, poxa, por que essa necessidade em brincar com a morte? É macabro, eu acho. Macabro, né? Porque essa necessidade em sentir o medo da morte. Como quem diz assim, não, isso daí não existe, é só coisa da sua cabeça. Por exemplo, no Canadá, a gente tava na fronteira e tinha vários parques de diversão e a grande maioria tinha como se fossem os parques de terror. E eu fiquei pensando, gente, e era coisas assim, coisas terríveis que ele falava ali. Ele falava, por exemplo, eu vou pegar sua alma, eu vou levar você pro inferno, né? E aí tinha uns demônios bem feios, assim. Esse era dentro do parque, né, desse parque de diversões, tinha essas coisas, assim. E era bem macabro, assim, tipo, pessoa sendo assassinada, daí tinha lá os bonecos, assim, horrível. E aí eu comecei a pensar, né? Poxa, nós somos aqueles que temos medo da morte. Qual é o motivo de você brincar com a morte? Brincar com a morte, naquele momento você tira o foco do que efetivamente interessa. Ou seja, que existe um mundo espiritual, que é mais real do que eu e você juntos, que esse mundo espiritual é invisível, que existiria o inferno, coisas macabras e terríveis falando sobre vou levar sua alma ao inferno, ou coisas horrorosas, para que as pessoas não acreditem que isso efetivamente existe. E você fica impressionado com como isso é levado como uma brincadeira, como só algo inocente, coisa que não é verdade, né? Existe uma guerra espiritual. E esse versículo ele vai falar que o salário do pecado é a morte. Mas nós temos a possibilidade de ter a vida eterna em Cristo Jesus. Entre morte e vida eterna, o que nós escolhemos? O salário do pecado é a morte. Ou seja, quando nós escolhemos esse pecado, agimos em prol do pecado, andamos em prol do pecado, existe a morte. Existe o medo, né? Mas nós que acreditamos em Cristo Jesus, Ele é a nossa salvação. Ele é a ausência do medo. Ele é a impossibilidade de você sentir medo. Ele é a impossibilidade da morte viver em você. E eu comecei a pensar muito sobre isso e eu comecei a entender, por exemplo, a retribuição das ações do pecado é a morte. Ou seja,
a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, ou seja, a retribuição pelo pecado é a morte. Mas nós podemos ter a vida eterna em Cristo Jesus. E aí eu comecei a raciocinar se essas coisas, né, o Halloween, essas festas, causam uma banalização daquilo que efetivamente interessa, que é essa disputa entre vida e morte, entre aquilo que efetivamente existe, porque você passa a compreender isso como se não fosse algo relevante. Não. Eu só tô com um medinho aqui dessas coisas terríveis que tá acontecendo, dessas brincadeiras terríveis que tá acontecendo, mas isso não existe de verdade. Isso existe. Existe de verdade. Não se trata de... Quando se brinca com o obscuro, com as trevas, não existe a possibilidade de você dizer, isso não existe. Existe, é mais real do que eu e você juntos, e eu já falei isso. Então, trazer esse mundo, essa realidade, esse plano de existência que a gente vive aqui, essa linha do tempo em que eu e você, nós estamos aqui hoje, né? É uma disputa, é uma guerra, é uma realidade em que nós ou almejamos a vida eterna em Cristo Jesus, ou nós almejamos a escuridão e a morte. E existe uma vida após essa existência. Existe um mundo após essa existência. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. O que você tem feito? O que você tem colocado diante de Deus? Nossa passagem por aqui não se trata de uma brincadeira. Ou não é algo que você possa dizer irresponsavelmente, eu não tenho nada para fazer. Você tem. Todos nós temos. Nós temos um propósito para cumprir. Nós vivemos uma vida para que nós possamos realizar algo. Não se trata só de ter dinheiro, de brincar com o obscuro, de viver as festas e passar por esse mundo sem cumprir nada na sua vida. Você tem um propósito. Eu tenho um propósito. Todos nós temos um propósito. E existe uma vida além desse plano. Existe algo muito maior do que nós imaginamos. E o mundo espiritual é real. Não se trata de uma brincadeira, de algo que você possa dizer, algo que foi criado pela igreja ou pela religião para oprimir as pessoas. Não, isso não existe. Na verdade, o que existe existe uma vida após a morte. Existe uma batalha que nós vivemos aqui nessa terra. E existe muito mais do que a gente possa imaginar. Era isso que eu queria trazer para vocês. Na verdade, eu queria trazer para vocês pensarem sobre a existência. E que a gente possa se conscientizar que o nosso pecado leva à morte. Mas quando nós pedimos perdão pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, quando nós colocamos isso diante do altar do Senhor, Ele nos perdoa, porque Ele é a verdade e a vida. Jesus é a verdade e a vida. E Ele morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter uma vida eterna. E isso não é brincadeira, isso é realidade. Amém? Deus abençoe sua vida e eu vou orar por você. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo de devocional, por esse tempo de entrega da sua palavra. Senhor Jesus, coloca em nossos corações os seus mandamentos. Escreve, Pai, os seus mandamentos em nossos pensamentos, Senhor. Pai, que possamos vencer essas batalhas, que possamos ser aqueles que almejam estar na sua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe. Esse é o nosso tempo de devocional. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.